Olá pessoal, graça e paz, tudo bem? Pastor João Flávio Martinez e mais um vídeo aqui para o nosso canal do CCP Vídeos. Depois da nossa edição, nós subimos para o Facebook e também para o Twitter. Eu confesso para vocês que nós estamos vivendo aí um momento onde logo eu vou ter que fazer um depoimento, sobre aquela questão de islamofobia e o nosso foco é aquele caso. Só que o que aconteceu nessa última semana, envolvendo o caso aí do Dr. Drauzio Varella e do travesti chamado Suzy, me obrigou a fazer esse vídeo, fazer esse comentário, esse breve comentário, porque eu me indignei não com a matéria em si, porque da Rede Globo eu não posso esperar outra coisa. Alguém imaginar que a Rede Globo vai fazer uma matéria isenta, sem ideologia, é inocência, né? A Rede Globo nunca teve o viés da verdade. Ela tem um foco ideológico, ela segue esse foco ideológico e acabou. Então, eu não espero nada de bom da Rede Globo. Claro que tem jornalistas bons, sérios, que estão tentando remar contra o sistema para produzir coisas boas. Eu não duvido disso. Mas, no caso ali do Dr. Drauzio Varella, foi uma daquelas matérias ideológicas feitas para realmente atacar a família, atacar as pessoas de bem, atacar as pessoas de viés cristãos, temente a Deus, e também tem um viés de direita, politicamente falando. Essa é a ideia da matéria que foi feita. E aí, houve, diante do fato, uma lacração gospel, os gospels da vida e os evangélicos da vida, então entraram em cena e começaram a defender aquilo que aconteceu. E aí eu sou obrigado a me manifestar, porque é desprezível imaginar evangélicos defendendo um ateu chamado Dr. Drauzio Varella, que é um ateu assumido, e defendendo uma matéria que tem o viés de destruir a família. Eu recebi aqui um comentário, que é o resumo dos comentários que eu recebi, porque eu fiz lá no meu Facebook uma crítica ao que aconteceu, e já vou explicar, vou contextualizar para você. E aí o resumo é o seguinte do que falaram para mim. Pastor Martinez, você é um hipócrita. A reportagem da Rede Globo foi linda. Ali o Dr. Drauzio Varella fez o papel de Cristo. E o Suzy foi como um apóstolo Paulo arrependido dos seus crimes. Então, a lacração gospel entrou em cena. O que aconteceu? O Fantástico fez uma matéria com o Dr. Drauzio Varella, tentando colocar o sistema penitenciário como perseguidor ideológico dos presos travestis. A Rede Globo odeia o atual governo, detesta o Moro, odeia o que está acontecendo no Brasil, então eles quiseram taxar o governo de homofóbico, porque eles querem provar de qualquer jeito que o Bolsonaro e o Sérgio Moro são homofóbicos. Então qual foi a ideia deles? Vamos pegar um caso, que mesmo porque se caso houvesse essa homofobia, não seria do governo Bolsonaro, porque os presos transexuais estão ali condenados já há muitos anos, então não seria culpa do governo Bolsonaro, mas a ideia não era essa. Então a ideia, a cosmovisão da Globo, era pegar esses travestis abandonados, rechaçados, e colocar o governo como homofóbico. E aí, o trans que mais dava certo era o tal do Suzy. Um indivíduo que não estava ali por questões de roubo, de tráfico, ou algum crime de tipo 171, por falsidade ideológica. Não, ele estava ali por estupro e estupro de vulnerável. Então ele matou uma criança de 9 anos de idade. Primeiro ele estuprou, depois matou, depois esquartejou e jogou na porta da casa dos pais. Depois de 2 dias. Olha que monstruosidade. Esse mesmo homem também estuprou uma criança de 3 anos e outra de 5. Só que eles comentaram os crimes dos outros travestis, mas o que mais encaixava em abandono, em que não tinha recebido visita, era o tal do Suzy. E aí o Dr. Drauzio Varella, que claro não é inocente, é
cúmplice desse crime jornalístico, junto com a Rede Globo, a verdadeira Rede Esgoto, armou o esquema e produziu a reportagem. No gráfico da reportagem fala que esses travestis roubaram, traficaram, mas não estupro de vulnerável, não tem esse crime ali no gráfico. E aí coloca o SUS, então, como essa vítima da sociedade, ou do sistema penitenciário do Bolsonaro homofóbico. O que acontece é que hoje, com as mídias sociais, eu falo uma coisa aqui, se não for verdadeira, a gente é desmascarado, não tem mais jeito. A informação é livre, as pessoas têm a liberdade de fazer suas pesquisas, de checar os fatos, e aconteceu isso. A própria imprensa, né, no caso aí o jornalista Siqueira, os políticos do bem, como a Janaína Pascoal e outros, o MBL foi lá, descobriram que o negócio não era daquele jeito. E veio a público, então, que aquele Suzy ali não era uma vítima do sistema carcerário, era um monstro estuprador, terrível, e que estava ali enganando todo mundo, junto com o Dr. Drauzio Varella e com a Rede Globo. Obviamente que as pessoas de bem, entre elas os cristãos, os de direita, os de bem, ficaram indignados. E aí aparece a lacração gospel. A lacração gospel vai dizer que essas pessoas estão erradas, que não têm amor, que não têm piedade, que não têm complacência com os que erram, com os que pecam. Olha essa charge aí, tá vendo? Então tá aí Jesus na cruz, o ladrão arrependido, e Jesus dizendo para o ladrão arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. Aí um indivíduo com a camisa do Brasil, verde e amarela, chama Jesus de hipócrita. Está entendendo o que está acontecendo? Então a lacração entra em cena, a lacração gospel. E eles tentam dizer que o que aconteceu ali foi algo bom, foi algo que nós não deveríamos, como cristãos, estar criticando, mas apoiando. O que eu acabei de ler aqui coloca o Dr. Drauzio Varella como um Cristo que abraça o pecador Suzy e traz redenção para aquele camarada. É bom observar que, primeiro, Dr. Drauzio Varella é um comerciário da Globo. Ali ele estava trabalhando comercialmente. Ele não estava pregando o evangelho, ele não estava fazendo assistência social médica, ele estava ali vendendo um produto. Ele foi ali produzir um conteúdo para vender em horário nobre na Rede Globo. De santo, Dr. Drauzio Varella não tem nada. Nada. De inocente, nada. Ele vinha a público agora, eu não sabia que os... Como não sabia, doutor? Então o senhor não deveria nem ter feito a matéria se o senhor não sabia. Mas muito bem. Então, a lacração gospel coloca o Drauzio como um Cristo que abraça o coitadinho do pecador arrependido. Ele não estava lá com essa missão. E o Suzy, ou o travesti, ele não estava ali arrependido dos seus crimes. Ele estava ali tentando barganhar uma situação melhor diante do quadro que ele estava. Inclusive, o sistema penitenciário isolou, não porque odeia travestis, mas porque se coloca aquele travesti no sistema com os outros presos, os presos matam eles, tá certo? Então eles não podiam mantê-lo no meio dos outros presos. Por isso que ele estava isolado há tantos anos, para que ele não fosse morto. Na verdade, o sistema penitenciário estava protegendo-o, mas ele queria mais liberdade. Então, ali toda uma teatralidade, uma farsa, uma fraude, aonde o Dr. Drauzio Varella finge que é bonzinho, o Suzy finge que é um preso arrependido, mas não fala que estuprou uma criança de 9 anos e matou, não fala que estuprou uma de 3 e uma de 5. E aí a lacração gospel, que está com a mente esquerdizada, vem a público e coloca o Drauzio como um Cristo e o Suzy como um Paulo arrependido. Nada disso aconteceu. Tem um texto bíblico que eu separei aqui para vocês, que é Isaías 5:20, que diz assim: ai dos que ao mal chamam bem,
e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Deus está dizendo, ai dos que fazem isso. Então, esse pessoal aí da lacração gospel precisa entender que a atitude deles é execrável. Dr. Drauzio Varela não foi falar do amor de Deus ali. E nem o Suzy estava arrependido diante de uma pregação sobre pecado, sobre inferno. Não houve isso ali. Eu estou aqui com um livro chamado Marxismo Selvagem, do meu amigo pastor Egnaldo L. de Souza. Eu estava outro dia assistindo um trabalho que o pastor Egnaldo L. de Souza fez junto com o meu amigo Tarles Elias. Uma das coisas que eles comentaram é que a pessoa esquerdizada, com a mente contaminada pela esquerda, ela não sabe que está. Ela não entende que a sua mente está invertida. E o que nós vemos nesse caso, aproveitando o ensejo desse acontecido? É que muitos evangélicos estão com a mente invertida. Apesar de ir no culto, de ir na igreja, são esquerdopatas ou estão contaminados pela doença da esquerda. Eu sei, porque quando jovem, 16, 17 anos, década de 80, eu era petista, eu fui lulista, tá certo? Eu apanhei por causa do Lula, eu fui daquela juventude totalmente esquerdizada. Quando eu me converti e comecei a estudar a Bíblia, é que eu comecei a entender que não dava para coadunar uma mente cristã com a esquerda. E aí Jesus foi me libertando e graças a Deus já faz muito tempo que a minha mente hoje tem o entendimento dos fatos. Mas isso foi um trabalho de anos e a mente demorou para se adequar. A igreja brasileira, ela ainda tem essa esquerdopatia. Então nós temos aí fazendo sucesso Ed Renekiewicz, que é um cara totalmente esquerdizado. Nós temos o Caio Fábio, que ainda faz muito sucesso, apesar de caído e vivendo uma vida não muito ortodoxa, mas está aí fazendo sucesso e ele é totalmente de esquerda. Nós temos também o Ariovaldo Ramos, que era presbiteriano, totalmente da teologia neoliberal, missão integral. Esse povo é tudo de esquerda, né? Gritava Lula livre até pouco tempo atrás. Então o que acontece? Essas pessoas não querem justiça, porque o cristão verdadeiro tem sede de justiça. Ele quer que a justiça seja feita. Ah, pastor João Flávio, o senhor quer dizer que Deus não pode perdoar o travesti Suzy? Pode, se ele se arrepender, Jesus pode perdoá-lo. Jesus veio para os doentes, sem nenhum problema quanto a isso. Mas não foi o caso da reportagem. Não é o caso. E outra coisa, mesmo que ele se converta e Deus pode levá-lo para o céu, ele tem que ficar na cadeia e pagar pelo seu crime. Quando o ladrão da cruz, já que essa charge aí que foi feita, né, de muito mau gosto, quando o ladrão da cruz se arrependeu, Jesus não tirou ele da cruz. Não desfez o castigo que ele estava pagando, porque ele merecia. Ele era criminoso. Ele foi para o céu, mas aqui na terra ele pagou pelo crime que ele cometeu. E todo criminoso deve pagar pelo seu crime, ainda que se converta, ainda que se arrependa dos seus pecados. Ele deve sim ser colocado no sistema e sofrer o dano pelo crime que ele cometeu. Isso é justiça, é o que a Bíblia nos ensina, é o que eu acabei de ler aqui em Isaías. Deus não aceita a injustiça. Davi pagou pelos pecados que ele cometeu, pelos erros que ele fez. Moisés fez assim, os apóstolos, ninguém escapa da justiça de Deus. O que o homem plantar, isso mesmo se fará. Agora, o que nós vemos diante desse quadro? A esquerdopatia, a mentalidade invertida. Então, o travesti, assassino, estuprador, de vulnerável, foi colocado como um Paulo arrependido. E o médico ateu, colocado como um Cristo que vai lá abraçar o bandido. Ele não foi lá abraçar o bandido por amor. Ele foi lá por dinheiro, por trabalho. Era o serviço dele. O Dr. Drauzio não é um santinho que foi lá, oh, coitadinho. Não. Ele foi lá por causa de uma matéria. Ele foi lá para vender um produto. A não ser que ele prove, venha a público. Não recebi nada, eu fiz de graça. Aí tudo bem. Embora, ainda que ele tenha feito de graça, a Rede Globo não fez de graça. Ou alguém não vendeu o comercial naquele horário.
Então, nós temos que entender isso aí. E nós precisamos nos posicionar como crentes, como pastores, como apologistas, porque esse tipo de coisa é inaceitável. Tá certo? Nós acreditamos no perdão, mas não é o caso, não é o contexto da reportagem fraudulenta que a Rede Globo colocou. Eu estou colocando aqui na descrição do vídeo um discurso da doutora Janaína Pascoal, que explica bem esse assunto. Eu acho que você vale a pena assistir. Um discurso do vereador de São Paulo e homossexual, o vereador Holliday. Eu acho que também vale muito a pena você ouvir. E a matéria do jornalista Siqueira. Tá? E mais alguns aí que eu separei aqui. Então você assista esses vídeos para você tentar entender o que eu estou falando. A Bíblia manda não se conformar com este mundo. E a mente de alguns aí estão esquerdizadas ainda. Consegue ver nessa matéria algo bonito. Consegue ver numa injustiça dessa. Você imagina a coitadinha da mãe do menino que foi estuprado, vendo esse pedófilo recebendo cartinhas de toda a sociedade brasileira, recebendo dinheiro, donativos. Aliás, isso tudo prova que a sociedade brasileira não é homofóbica, que a sociedade brasileira não é uma sociedade que não perdoa, que não ama. Muito pelo contrário. A sociedade brasileira quer perdoar, quer ajudar, quer amar, quer cooperar. Foi o que aconteceu. Só que não diante da mentira, não diante do engodo, não diante da fraude. Então a indignação de quem está aí bastante revoltado com o que aconteceu, e a sociedade brasileira assim está, eu acho que isso vai causar um grande prejuízo para a Rede Globo. Porque você imagina, a doutora Janaína Pascoal ainda colocou, crianças estão escrevendo cartas para o pedófilo sem saber. Imagine, a doutora Janaína colocou num dos seus vídeos, o SUS recebe uma carta de uma criança dessa, de uma família dessa, depois dá uma saidinha de Natal aí, de Páscoa, e vai até a casa da família e estupra essa criança. E aí? E mata essa criança, como ele já fez. Quem vai ser responsável? Ninguém? Então, gente, o que aconteceu foi bastante sério. Não vejo falta de amor cristão em querer que o bandido seja punido. Tanto é verdade que todas as igrejas evangélicas têm trabalhos em penitenciárias, em cadeias. Eu já preguei muito em cadeias, já fiz muito trabalho social em presídios, já estive lá pregando, já fui em alojamentos de toxicômano, recuperando, já preguei muito para esse tipo de pessoas. Agora, o fato de eu querer que essas pessoas se convertam e se arrependam não me dá o direito de isentá-las dos seus crimes. A justiça tem que ser feita para que o Brasil tenha uma sociedade sadia e que Deus seja glorificado na nossa sociedade. Porque com a impunidade, Deus não é glorificado em lugar nenhum. Tá certo? Tá bom, pessoal? Um abraço, então. Espero que você possa aí... Eu só quis fazer esse breve comentário. Espero que você possa entender o que eu estou falando. Que Deus ilumine a sua mente. Um abraço. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.